Boa tarde, queridos alunos da Esteban Flu, Seminário Teológico Batista do Norte Fluminense. Sou o professor Marcos, estou com vocês na disciplina de Educação Cristã. Hoje vamos falar sobre a cosmovisão bíblica aplicada na pedagogia a serviço da formação integral do homem pós-moderno. A educação cristã escolar ela deve se desenvolver dentro de uma cosmovisão bíblica aplicada na pedagogia do educador, na missão da escola e no currículo escolar. Dentro do processo de ensino-aprendizagem, na escola cristã, muito além do educador trabalhar com conteúdos, sabe-se que as orientações fundamentais do coração devem ser trabalhadas a fim de que o ensino seja a expressão da verdade bíblica e a aplicação consistente desta verdade a todas as áreas do viver. No sentido bíblico, o coração, ele é o centro do ser. Não é somente o berço de nossas emoções, de nossos sentimentos, mas é aquilo que somos, como o somatório da sabedoria, desejo, vontade, espiritualidade, intelecto. Creio que esta ideia dá a base dá a base e origem para o contexto tão enaltecido da educação integral ou holística, a saber, né, educar o ser completo para o exercício da cidadania, como exposto no tópico, na aula, né, anterior. Então, o apóstolo Paulo, ele vai apontar claramente para este propósito, quando ele vai dizer que a Escritura, por ser inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Não me parece que Paulo ou qualquer outro escritor bíblico limite a utilidade da Escritura apenas ao ensino no campo religioso. Muito pelo contrário, a extensão dessa utilidade é amplamente difundida para o ser como um todo e para todas as áreas da existência. No caso desse texto específico, Paulo ele vai mostrar a abrangência desse ensino ao indicar o seu propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso vem no versículo seguinte, no verso 17. A expressão perfeito e perfeitamente habilitado vai carregar exatamente o conceito de adequação e proficiência para cumprir uma determinada tarefa, né? Uma determinada tarefa. O mesmo princípio pode ser aplicado ao conceito das boas obras, ou seja, elas não estão limitadas ao campo religioso e à caridade, mas a toda obra, em qualquer esfera da vida, que deve ser feita para a glória de Deus. Este é o alvo. A educação cristã, como podemos ver, é uma educação diferenciada, que não deve ser confundida com educação teológica ou educação religiosa. Esta última preza pelo ensino do pensamento de diversas religiões. A educação cristã, ela contempla os princípios cristãos de educação, que vai se centralizar na Bíblia Sagrada. O pastor e professor de filosofia Edson Lopes, ele diz que a educação cristã ele compreende o seguinte, compreende a educação cristã pode ser compreendida como um processo educacional que busca o desenvolvimento da pessoa e de seus dons, bem como o conhecimento da realidade do mundo e do homem sob a perspectiva cristã da vida. Isso significa ler as áreas de conhecimento humano, tais como ciências agrárias, biológicas, da saúde, exatas, e da terra, humanas, sociais, aplicadas, engenharias, linguísticas, letras, artes, entre outras, pelo referencial teórico ou lente das escrituras, a fim de que no espectro prático seja visado não só o benefício do aluno, mas que este encontre a verdade e tenha comunhão e ame ao Criador. O educador cristão que se preocupa com a formação integral do ser humano e com o seu desenvolvimento como cidadão, ele e profissional e cristão também, deve prezar por um discernimento das melhores técnicas a se utilizar nesse tempo. Como bem falamos na aula anterior, discernir o tempo e ter padrões referenciais é a chave para a percepção do caminho a tomar. Se o objetivo é uma educação transformadora, envolvendo o homem na sua totalidade, em totalidade de seu ser e ambiente, é preciso saber quem é o educando hoje e que tipo de pessoa pretende se formar, a fim de que seja alcançada essa pessoa, né? A fim de serem estabelecidas algumas estratégias eficazes para que esse objetivo seja alcançado. Diante disso, cabe perguntar o que o presente século tem a oferecer à educação escolar.
qual é o desafio com que se defronta a educação escolar cristã hoje? Com isso, se tem uma definição clara dos propósitos da educação cristã e da missão do educador cristão na pós-modernidade. Para encarar esse desafio, o educador deve ser e estar bem preparado. E mesmo não tendo uma formação pedagógica que prezara pelos ensinos cristãos, né, os ensinamentos cristãos, esses devem zelar pelos preceitos bíblicos e ensinar à luz da pedagogia cristã. Para tanto é necessário que o educador conheça mais a metodologia e a cosmovisão cristã. O que nós encontramos na formação pedagógica, como diz Mauro Meister, o que mais encontramos na formação pedagógica de nossos professores são as reproduções de conceitos materialistas e naturalistas da educação, que são parte da confissão do ensino laico. Assim, depois de um longo processo educacional no qual a interação de uma cosmovisão cristã com a acadêmica é excluída automaticamente, o professor cristão assume uma dicotomia entre os valores bíblicos fundamentais da educação e os conceitos teóricos assimilados ao longo da sua vida estudantil. Atualmente há uma grande doutrinação nas escolas públicas, nas universidades. Muitos que não possuem suas convicções no que se refere à veracidade e aplicabilidade dos relatos bíblicos caem nas diversas armadilhas que encontram, principalmente nas universidades. Todo educador que quer que seu aluno tenha senso crítico, pense por si só e não seja mais um integrante de uma massa de manobra a serviço de pessoas e grupos aproveitadores da fé, boa vontade, ignorância alheia. Todo educador quer isso, né? Quer que seu aluno tenha esse senso crítico para poder discernir o certo do errado, né? As boas influências das más influências. Portanto, o educador cristão deve trabalhar isso no aluno com bastante cuidado, para que ele não caia no relativismo secular, em que não existe verdade absoluta, passe a questionar as verdades expressas na palavra de Deus, né? Mauro Meister, ele também diz que o intento de educar o aluno como questionador para que não se dobre aos dogmas morais, levou a educação contemporânea a questionar valores de cultura judaico-cristã e finalmente a rejeitá-los. O fundamento construtivista incentiva a invenção da própria realidade, enquanto os valores da cosmovisão cristã bíblica apontam para a descoberta da realidade criada. É necessário, então, que o educador cristão repense a instrução recebida e avalie a sua postura dentro do movimento educacional, buscando a tão almejada consciência e consistência na aplicação de uma cosmovisão bíblica ao projeto educativo. Enquanto não houver um movimento, né, não houver uma de mudança, né, enquanto não houver uma mudança de postura do pedagogo cristão e um alinhamento do seu pensamento quanto à cosmovisão bíblica usada no currículo e no ambiente escolar, o conceito de cosmovisão aplicado à educação continuará sendo algo sem real conteúdo e relevância. Na próxima aula, nós continuamos a falar sobre cosmovisão, falaremos sobre a cosmovisão missional na educação cristã no presente século. Fiquem com Deus. Até a próxima.